Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina, o coração da cidade, que é o Calçadão. Desde já eu quero abrir o convite a você a participar deste evangelismo, você emprestando os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, e a sua vida será transformada, porque a palavra de Deus transforma a vida do homem, do indivíduo, seja de quem seja, querido. Ouvi um certo rumor que eu havia morrido, mas eis-me aqui. Estava trabalhando bastante, meus amados, daí não deu tempo de a gente estar vindo aqui para pregar o evangelho. Mas graças a Deus, prove a Deus preparar essa oportunidade para a gente expressar o amor de Deus aqui neste lugar. Queridos, estou com a Bíblia aberta, o livro de Deus. A Bíblia, ela é o livro de Deus. Aqui está registrado o que exatamente Deus quer de cada um de nós. Homens de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveram, deixando a nós, para que isso seja levado em consideração. Mas nesses últimos dias, a Bíblia tem se tornado apenas um livro, onde as pessoas não apreciam, onde as pessoas não têm afinidade para com ela. E isso vai fazer a diferença na vida do indivíduo, do ser humano. A palavra de Deus faz a diferença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. De que forma Jesus tem batido nesses últimos tempos na porta dos nossos corações? Sempre através da palavra. Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo anunciada, neste momento o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas do abismo, buscando uma residência para residir. Nós somos considerados edifícios de Deus, casa espiritual, templo do Espírito Santo. E Ele quer habitar dentro de nós, Ele quer fazer morada, Ele quer residir ali dentro do nosso coração. Só que para isso nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. Se eu não abrir meu coração, tudo isso você vai ouvir e não haverá repercussões na sua vida. Não haverá transformações na sua vida. A sua vida vai continuar da mesma maneira. E quem sabe aqui existe vítimas de Satanás. E quem sabe aqui eu estou pregando para pessoas que realmente estão decepcionadas, desgostosas com a vida. Pessoas que não conseguem ter uma perspectiva de vida. Pessoas que realmente foram atingidas num ato cruel, de um ato covarde, rasteiro pelas forças de Satanás. E hoje não consegue mais se levantar, não consegue ir em direção ao Cristo, ao Senhor da glória. Tem dificuldades para permanecer firme. Querido, isso aconteceu também exatamente comigo. No princípio da minha conversão, quando você não conhece a palavra, o que a Bíblia diz? O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento de Deus. Quando nós não extraímos, quando nós não se absorvemos da palavra de Deus, a tendência é a queda, a tendência é a derrota, a tendência é a vergonha sobre as nossas cabeças. Então é muito importante a gente se aplicar na palavra de Deus, extrair ela, e ela tem muitas coisas boas para a nossa vida. Não existe qualquer outro livro que possa pegar e trazer palavras de vida à nossa pessoa, a não ser a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Queridos, aqui eu abri a Bíblia, um dos evangelhos, segundo Mateus, capítulo de número 26. E nós iremos extrair coisas aqui que aconteceram, que foram registradas, e de uma forma muito cautelosa, nós iremos pregar em cima desse texto. E diz assim, o início: Jesus
no Getsêmani. E quem sabe isso tem tudo a ver com a sua vida. E eu gostaria exatamente da sua atenção agora. Aqui o autor começa escrevendo: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Então Jesus estava acompanhado. Quando diz com eles, havia alguém com ele. E ele vai em direção a um lugar chamado Getsêmani. Esse Getsêmani é um horto, é um jardim, aonde Jesus se acostumava a se retirar para ter momentos de oração. Jesus nos ensina que nós devemos ter momentos de oração, momentos onde nós teremos diálogo com Deus, aonde nós iremos parar nossas atividades, aquilo que nós estamos por costume a fazer, para dedicar esse tempo exclusivamente a Deus. Então Jesus também parava as suas missões, parava os seus afazeres e se retirava a este horto, a este jardim chamado Getsêmani. Quem sabe nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele ia em direção a esse jardim. Ele tinha um lugar reservado para falar com Deus. E quem sabe hoje você até mesmo tem pensado: eu queria ter um lugar para buscar a presença de Deus, por onde eu devo começar? A Bíblia nos orienta a nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, somente você e Deus, dobra os seus joelhos e fala com o seu Pai em secreto. E em secreto ele vai estar ouvindo o seu clamor. Ele vai estar captando as ondas sonoras da sua oração. Ele está ali observando você naquele exato momento. E de uma forma tremenda ele vai agir em nossas vidas. E aqui Jesus está indo ao Getsêmani, e ele está acompanhado. E disse aos seus discípulos, essas pessoas que a acompanhavam, a Bíblia diz, agora revela que eram os seus discípulos. O que é discípulo? Seguidor de Cristo, aquele que está seguindo o Cordeiro de Deus. E hoje nós podemos ser discípulos de Jesus? Podemos ser discípulos. Ah, mas ele não está em carne aqui, mas ele está em espírito. Nós podemos seguir Cristo através da palavra, porque ele é o verbo é a palavra. Quando eu estou seguindo a palavra, eu estou sendo um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Aleluias. Aleluias. Disse aos seus discípulos, Jesus agora vai dizer algo aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Tem momentos que é só você e Deus. Por mais que você está carregado de companhias à sua volta, ou de pessoas à sua volta, tem momentos que é só você e Deus, onde essas pessoas vão aguardar, onde essas pessoas você vai ter que deixar, vai ter que abrir mão delas, para ter uma comunhão mais afetiva com Deus, para ter uma comunhão mais fervorosa com Deus. Tem momentos que nós estamos acostumados a viver em bando, mas tem momentos que nós precisamos entrar na presença de Deus, só você e Ele, que Ele quer um particular com você. Esses últimos dias, falar em oração aqui na praça é como se fosse algo desconhecido para muitas pessoas. Falar em momentos com Deus, as pessoas não sabem o que é isso. Parece que isso está ficando no esquecimento. Parece que isso nunca foi divulgado, as pessoas nunca ouviram. O que é ter uma comunhão com Deus? O que é ter um momento de oração com Deus?
As pessoas não param suas atividades, o seu curso, e dedicam ao menos um tempo para com Deus. As pessoas só vão parar quando elas são impedidas. E de que forma acontece esse impedimento? Com uma enfermidade. Daí a pessoa se torna a pessoa mais boa do planeta. Aonde a pessoa ela até vai ansiar, vai até te pedir para que você fale acerca da palavra de Deus. Quando a situação chega ao extremo, quando ela está passando um tempo delicado na vida dela, daí ela vai ter o tempo para com Deus. E aqui você vê que Jesus, ele vai buscar a presença de Deus. Parece que ele está sentindo que as coisas vão piorar. Não tem momentos que nós sentimos isso. Não tem momentos que a gente fica, sabe, meio com o coração apertado. Não tem momentos que a gente começa a notar que as coisas saem fora do normal. São nesses momentos que Jesus me ensina que eu devo buscar a presença dele. Não apenas no momento da dificuldade, mas também no momento das bonanças, para nós aprender a agradecer a Deus por tudo. Nesta manhã você agradeceu ao Senhor Jesus por você por Ele presentear você com a vida. Porque vou falar bem a verdade a vocês, as senhoras e senhores que aqui estão me ouvindo, ouvintes da palavra de Deus. Tenho amigos meus que perderam seus entes queridos, perderam seus pais, sua mãe por conta deste vírus. E o dia já não foi bom para eles. O dia já amanheceu de luto para eles e para muitas pessoas, ou para o Brasil, ou para o mundo. Será que você não tem notado que é uma dádiva, um presente de Deus, é a misericórdia de Deus que nos cerca para nos conceder esse presente, o maior presente que é a vida? E tem muitos ainda que estão tirando a sua vida. Existe um bairro chique e o pessoal está se matando, querido, se suicidando. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque ela chega ao nível de estresse máximo na vida dela, aonde ela não consegue enxergar mais nada. E no meio de tudo isso está envolvido o adversário das nossas almas. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz. O objetivo dele é a criação de Deus. É a criatura. Criatura quando não tem um Criador. Quando não reconhece que o Criador é o seu Deus, o seu Pai. Quando você reconhece que Ele é o teu Deus, e Ele é o teu Senhor, é o teu Pai, você se transforma em filho de Deus. Você vai ser recebido como filho de Deus, de criatura para filho de Deus. E isso acontece na vida de pessoas porque elas estão ausentes da presença de Deus. O inimigo engana as pessoas. Ele tem o poder de persuasão, de persuadir, de atrair, de envolver, de arrastar, de seduzir, de lançar os seus feitiços, os seus encantos, as suas magias. E nisso o homem, ele pega, se sente atraído por essas ofertas de Satanás. Daí se envolve com os embaraços dessa vida e não consegue mais se libertar. E aonde o inimigo dá a última cartada que tira a vida do ser humano. Quando nós estamos ausentes de Deus, a gente pensa que Deus não existe. Nós só vamos comprovar e tirar prova disso quando nós permitimos se aproximar dele. Quando você se aproxima, de que forma eu me aproximo de Deus? Lendo as Escrituras, meditando as Escrituras, eu vou crer no poder de Deus, o que Ele operou, e isso pode repercutir na minha vida, pode acontecer na minha vida. Deus mandou as 7 pragas no Egito, parou o sol para Josué. Deus fez flutuar o machado ali do profeta. Deus abriu o mar vermelho. Então eu começo a crer naquilo que Deus é capaz de fazer pelos seus filhos, pelo seu povo, pela sua nação. E Ele não vai fazer por nós, querido,
A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A ponto de Deus nos amou primeiro, a ponto de dar seu único unigênito Filho a morrer pela humanidade. Um Deus desse você não encontra em qualquer lugar, querido. Em qualquer esquina, em qualquer loja de artifícios. É um Deus que você tem que entrar na espiritualidade. É um Deus que você tem que entrar em uma dimensão com Ele. É um Deus vivo, que Ele é rápido, Ele é veloz, Ele olha, Ele observa, Ele vê, Ele enxerga, Ele escuta, Ele ouve. Ele estende as suas mãos para o mais mísero pecador que seja. Não importa a sua conduta nesse momento, importa é que Deus quer te alcançar através do seu Filho Jesus. Aleluias. Então Jesus fala para os seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Este além orar. Interessante que, observando essa palavra, eu começo a entender assim que é algo de perseverar, de persistir, insistir. Este além orar é como se fosse: eu não vou abrir mão, eu vou dar continuidade, eu não vou arredar o meu pé, eu vou me manter firme. E é isso que Deus espera de nós, que nós tomamos uma decisão e mantemos firme essa decisão que nós tomamos. As pessoas levantam suas mãos nas igrejas e aceitam Jesus. As pessoas agora andam com a vida supostamente com Cristo, mas quando vem a primeira dificuldade, Jesus já não serve mais para ela. Ela já quer ter domínio na situação, quer ter o controle da situação e deixa Jesus de lado, achando que Jesus não sabe operar, não sabe trabalhar. E nisso o que acontece, meus amados? Vem a queda, vem os problemas, vai amontoando os problemas e nós não conseguimos resolver. Uma vez que você aceita Jesus na sua vida, não existe um caminho que você possa voltar para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Mas nesta manhã, você que retrocedeu, existe uma oportunidade para você retornar para os caminhos de Cristo. Eu preciso voltar para a igreja, você precisa voltar para Cristo. Entenda de uma vez que você precisa voltar para Cristo. O que adianta? Muitas das vezes as pessoas vão na igreja e nunca teve a experiência de ler a Bíblia inteira. As pessoas vão na igreja, mas não têm experiência de oração. As pessoas vão à igreja e não têm temor de Deus em seu coração. As pessoas vão na igreja e não se preocupam com a sua salvação. As pessoas vão para a igreja e muitas vezes estão na roda de escarnecedores, falando mal da criatura, falando mal do seu semelhante. Então está perdendo o seu tempo, querido. Sabe o que nós precisamos hoje, nesta manhã, aqui neste lugar? Um concerto com Jesus. Todos nós que aqui estamos, exclusivamente eu também, boto eu no meio também. Nós precisamos se consertar. Nós estamos perdendo a essência de Deus. Tudo aquilo que foi repassado, que era para ser lançado nessa geração, está ficando no esquecimento, e as obras das trevas estão cada vez em ascensão, cada vez se multiplicando, dominando, ganhando espaço, território, ganhando vidas, acrescentando seus adeptos. Enquanto isso, a igreja está de olhos abertos, olhando tudo isso, sem fazer nada. A gente fala: eu sou cristão, mas você não manifesta a sua fé. Que cristão que é esse? Nós costumamos dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas nunca falou de Jesus. Eu não entendo quando uma pessoa tem um encontro com Ele e Jesus tira ele das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz, a pessoa fica de boca fechada. Eu não entendo.
As pessoas testemunham dentro das igrejas e falam isso. Deus me tirou das trevas, mas nunca fala de Jesus. Você pega exemplos da Bíblia. Pega aquele homem, o Gadareno, um homem possesso por legiões, por demônios. A Bíblia diz que ninguém da cidade passava onde aquele homem estava, porque tinha medo. A Bíblia diz que as autoridades da cidade tentaram prender inúmeras vezes aquele homem com correntes, com cordas, e diz que ele arrebentava tudo, uma força indestrutível. A morada deste homem era no sepulcro, no cemitério. Provavelmente se alimentava de vísceras em decomposição de seres humanos. Um estado desumano na vida deste homem. Ele gritava, uivava. As pessoas tinham medo, parecia um animal. Impossível ser domesticado. Mas Jesus, ele vai em direção a este homem. Esse homem se encontra desesperado, a sua alma sendo ali afligida pelos demônios, entidades malignas que aprenderam ele. Ele perdeu a razão, perdeu o sentimento. Ele não sabe dos seus atos, o que ele faz. É um ser maligno que toma agora o seu corpo e faz de instrumento de injustiça. Mas Jesus vai em direção a este homem. Talvez para a sociedade não tem mais o que fazer, talvez para aquelas autoridades, nós já usamos todos os recursos para tentar impedir este homem. E a Bíblia diz que ele era tão feroz que ele pegava em pedra e se batia com ela na cabeça, se feria o seu corpo com as pedras. Mas Jesus não tem medo. Quando ele chega nessa ilha, diz que o demônio vem correndo e se prostra perante ele e diz: ah, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste dos atormentantes do tempo. E Jesus falou: ide, saia. Ele falou: se nos expulsa, permita-nos que nós entramos naquelas manadas de porcos. Porque ali naquele instante, naquele momento, havia os porqueiros com seus porcos. Jesus deu um brado e falou: ide. Naquele momento, aquela legião de demônios saiu daquele homem e entrou nos porcos. E aqueles cerca de 2.000 porcos se precipitaram ao despenhadeiro abaixo, se afundando nas águas. Aquele homem recobrou a sua insanidade mental. Ele começa a chorar. Ali Jesus dá umas vestes para ele e ele quer acompanhar Jesus. E Jesus fala para ele contar as maravilhas que Deus fez na vida dele, para aquelas pessoas. Ele queria acompanhar Jesus. Ele queria ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Jesus não permitiu. Pelo contrário, agora ele vai ser um pregador naquele lugar onde ele ameaçava vidas. Ele vai ser um pregador da palavra de Deus, falar o que Jesus fez na vida dele, naquele lugar aonde ele colocava muitas vidas em pânico. Ele vai testemunhar que ele é um milagre. Então ele teve um encontro com Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, você fala do seu Criador. Eu não consigo deixar de falar de Jesus. Jeremias tentou não falar mais de Deus, mas aquilo começou a queimar os seus ossos por dentro, e ele não conseguiu reter a palavra de Deus. Imagina ver uma nação sendo engolida, ver uma nação sendo despedaçada por causa do pecado, da imoralidade sexual, das idolatrias. Jeremias, ele era considerado um profeta chorão, porque ele se lamentava de ver o seu povo desta forma. E até que Deus levanta os exércitos inimigos e assola Israel. Aleluias. Versículo de número 37. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Isso daqui é Jesus, meu amado. Isso daqui é Jesus. Ele começou o quê? Entristecer-se e a angustiar-se. Se Jesus sentiu isso, você não vai sentir, eu não vou sentir? Você acha que na nossa vida é um mar de rosas? E toda rosa tem seu espinho.
E também nas coisas de Deus, não quer dizer que você aceite Jesus, que você não vai passar por isso. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser defamado. As pessoas vão se levantar contra você, quem sabe até mesmo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Os seus parentes, os seus familiares vai ser contra você. Você não vai ter a aprovação de muitas pessoas. Então tudo isso acontece, e quem sabe até mesmo a morte, a agressão, tanto verbal como física, pode acontecer. Não quer dizer que você tem Jesus, que você está invulnerável aos ataques. Você está tomando o cálice, você está ceando com Cristo, você está tomando o cálice que Jesus tomou. Você vê que Jesus ele vai dizer: Pai, passa de mim esse cálice. O que cálice que é esse? O cálice do sofrimento. Porque ele vai padecer por causa da nação, por causa do mundo, por causa das nossas vidas. Ele vai ser crucificado naquele madeiro. E hoje nós temos que estar dispostos a tomar esse cálice, o cálice do sofrimento por Cristo. A igreja hoje se intimidou. Muitos hoje se intimidaram, tem medo das repercussões, não abre mais sua boca para profetizar, tem medo do homem. Antes você tem que temer a Deus, aquele que tem poder de jogar o seu corpo e essa alma no inferno. Eu não vou profetizar porque o pastor já olhou eu de cara, já de rabo de olho. Eu não vou profetizar porque a irmã disse que eu estou na carne. Se for para você viver das opiniões dos outros, não seja servo de Deus. Porque você fazendo bem ou mal, as pessoas sempre vão ter motivo para falar de você. Aqui você não veio para agradar ninguém. O evangelho não é para agradar nem eu e nem você. O evangelho é para nos colocar na linha. Aleluias. Então Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou. Se Jesus passou por essas sensações, nós iremos passar. Ele sendo homem e Deus, ele passou por isso. Por que Jesus se entristeceu? Da forma que anda as pessoas. Você acha que hoje é diferente? Hoje as pessoas estão obstinadas ao mal. O mal mora dentro dos nossos corações. Nós temos a intenção do mal. Alguns expressam até que o pecado é gostoso, é maravilhoso. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos supor que você ganhe um cartão de crédito. Existe um X de limite nesse cartão. E nisso eu lhe dou na sua mão. O que você vai fazer? Passei na frente de uma loja e vi um sapato ali que é de rainha. O negócio tem até couro de onça ali, o negócio é chique. Eu vou lá comprar. Passei ali e vi um vestido que é a coisa mais linda. Nem a princesa Diana usou um daquele, vou comprar pra mim. Eu passei ali e vi um terno bonito. O negócio chega a ser radiante. Parece o sol, vou comprar ele. Você começa a gastar. No final vem a fatura na sua casa. E quando chega a fatura, a conta da nossa casa, o que acontece? Você se desespera. Você fala: puxa vida, será que eu gastei tudo isso? Assim é o pecado, meu amado. E sabe quando que vai chegar essa fatura? No dia do juízo final, quando Deus pedir conta da tua vida. Você fez o que quis, você andou segundo a vontade do seu coração, agora você vai prestar conta perante o juiz da terra, que é dono dos vivos e dos mortos. Ali vai se abrir os livros da vida, vai estar registrado tudo aquilo que nós fizemos, tudo o tempo gastado. E você sabe que a Bíblia diz que quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos gastando tempo. É um tempo que vai e não volta. Não está preenchendo nada, nem na sua vida e nem dos outros.
Mas quando nós estamos na presença de Deus, tudo que está dentro do reino de Deus não perece. Se lembra o maná, a vara de Araão e as tábuas da lei, quando estava dentro ali da arca de Deus, o maná não apodrecia. As coisas quando estão dentro do reino de Deus, não tem prazo de validade, são eternas. Aleluias. Versículo de número 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Neste momento, Jesus está passando por uma crise. E aqui, os seus companheiros estavam junto com ele. E ele pede de uma forma afetuosa que eles fiquem com ele. Hoje é tão difícil no momento que nós enfrentamos crise. Pessoas querem estar perto de nós, dispostas a nos ajudar, disposta a ceder a sua mão amiga e falar: fica tranquilo, eu estou aqui com você, nada de ruim vai te acontecer, nós estamos juntos nessa parada e nós vamos até o fim. E Jesus, quem sabe, estava assim, um pouco sensível. Ele sabia que o desafio era extremo e exigiria demais dele. E naquele momento ele sentiu tudo isso, as trevas vindo sobre ele, as trevas o cercando. Naquele momento as trevas, de uma forma assim, tão forte, veemente, quem sabe até mesmo sussurrando e dizendo: desista, você não vai conseguir, você vai morrer pelo mundo. E não é assim na nossa vida. Quando nós planejamos algo, quando nós estamos focados, obcecados por algo, e quando nós estamos no meio do caminho, daí esse sentimento se apodera dos nossos corações, e vem coisas negativas tentando nos influenciar a desistir. E também assim com Cristo. Quantas vezes em meu ministério, na minha chamada, já passei por crises assim de choro, de se espernear e achar que não conseguiria ir a mais avante. Olhava para um canto, não via ninguém, olhava para o outro, não via ninguém. Quando falava, não me entendiam. Eu não é desse jeito. As lágrimas começam a descer do seu rosto. Você está ali, aparentemente sozinho. Você sente esse sentimento de solidão. Mas são nessas horas que o Espírito de Deus brada na tua vida. Nessa hora que Deus vai bradar na vida de Cristo. Vamos ver o que vai fazer a diferença. E ele fala para os seus companheiros: vigiai comigo. Vigiai é você estar atento, fica atento, não fica cochilando, não fica distraído. Para andar com Cristo nós não podemos estar desta maneira. Tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que estão distraídas, gastando a sua vida nos belos prazeres da concupiscência da carne, nos desejos da carne, esquecendo que nós temos um compromisso nessa terra. O compromisso para se cumprir a palavra e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando o evangelho for pregado em todo mundo, então verá um sinal do Filho do Homem que virá sobre a terra. Nós somos os ceifeiros da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Aqui é a seara do Senhor, a lavoura de Deus. Já está maduro. Este mundo é o palco dos acontecimentos. Este mundo vai receber o homem do pecado, o homem que vai ser personificado do mal. Ele vai ser o puro Satanás em vida. Ele vai ter que se englobar na política, até se transformar num chanceler, aonde ele vai ter o poder, a autoridade. Ali vai se unir a este homem, este tirano, falso profeta. Vai ter que existir uma só religião.
aonde homens e mulheres irão se dobrar a este Deus, que ele vai ser considerado como um Deus. Vai ser aniquilado este Deus vivo que eu estou pregando. Vai ser impedido os pregadores de anunciar o Evangelho. Quem sabe pode se abrir e desencadear uma grande perseguição, aonde muitos vão negar o Criador, aonde muitos vão ser degolados a fio de espada, vai ser fuzilado, vai ser torturado. Enquanto isso, o mundo vai festejar esses acontecimentos. As pessoas irão se alegrar, porque as pessoas gostam de ver o derramamento de sangue, o sofrimento. Isso dá ibope, ver uma pessoa agoniando, sofrendo, derramando, vertendo o seu sangue. As pessoas filmam com seus celulares. As pessoas comentam, mandam seus vídeos umas às outras. O mundo vai se alegrar de ver os cristãos sendo barbarizados. Como no tempo de Roma, Nero colocava ali os cristãos em cima dos postes e ateavam fogo com azeite. Os cristãos eram queimados. Ali eles louvavam, entoavam louvores a Deus, sendo seus corpos totalmente reduzidos a fogo, a cinza. Este império vai se levantar novamente. Todo mundo está achando que está caído, está derrubado, vai se levantar. Não vai ter escapatória, todos vão receber uma marca. Esta marca vai ser uma identificação. Através do satélite vão te encontrar onde você estiver. Sem essa marca você não compra, não vende, não negocia. Vai ser embutida na mão direita ou na testa. Isso vai te dar acesso a esse mundo social. Você vai ter uma identidade. Se você não obter essa marca, você é indigente. Você é rebelde. E os rebeldes, vai ter propagandas que vai falar, entrega o rebelde e você vai receber tanto. Os rebeldes, a resistência, quem sabe, pode ser os filhos de Deus, os servos de Deus, que vai dizer não a esse governo tirano do anticristo. E você está amando este mundo. O que Jesus falou? Não ameis o mundo e nada que há nele. Porque quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. A gente está aqui de passagem. Todos que estão me ouvindo aqui estão de passagem aqui. Todos um dia irão expirar. Existe um número determinado sobre a sua cabeça. Os dias que estão determinados sobre a sua cabeça de existência sobre essa terra. Nesse mesmo solo, muito tempo atrás pisou homens que não pisam mais. Mas estão lá no jardim da saudade. Estão lá no cemitério. Sabe o que vai... Sabe o que vai trazer a diferença no dia da morte? É Jesus na nossa vida. No dia da morte, sabe o que vai fazer a diferença? Não é seus bens materiais, porque você vai ficar no esquecimento. Eu estava olhando um documentário sobre o Pelé. O Pelé foi um dos melhores jogadores do planeta. Lá no tempo de 58, lá pra quebrada aí, que não era nem nascido, nem existia. As pessoas amavam o Pelé. As pessoas corriam, queriam tocar, abraçar. E hoje em dia, caiu no esquecimento. Michael Jackson caiu no esquecimento. E outras personalidades, outros artistas caíram no esquecimento. Mas um que não cai do esquecimento é Jesus. Morreu há mais de 2000 anos atrás. E até hoje ele é lembrado por muitos, desejado pelas nações. Esse sim é o Rei, o Senhor da glória. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Tem pessoas que, se não for da maneira dela, ela não quer.
Eu vou contar uma história para você. O profeta Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus leva este profeta a um vale. E para quem não conhece, vale é lugar de luta, de combate, de batalha sangrentas, onde exércitos ali se gladiavam, onde homens tiravam suas espadas e enfiavam no bucho um do outro, o derramamento de sangue. E Deus leva este homem a este vale. Quem sabe o profeta falou: puxa, por que Deus não me levou para conhecer Maceió, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, mas aqui no vale, lugar sombrio, gelado, um lugar de causar arrepio, escuro. Mas ali Deus envia o profeta. Entenda, quando Deus te envia, é para um propósito. Você não sabe o que está acontecendo, mas existe um propósito para isso. Existe um propósito para o seu sofrimento. Existe um propósito para a sua luta diária. E o profeta está ali. Agora Deus manda ele caminhar, andar e observar aquele lugar. E ele começa caminhando, esquadrinhando, observando atentamente. E ele começa a ver, se decomparar e pisar em cima de ossos ressecados. Este mundo é o vale de ossos secos. As pessoas apresentam que têm vida, mas estão mortas espiritualmente, dizendo. Tem muitas vezes que nós não escolhemos estar aqui, mas Ele nos traz aqui. Porque a Bíblia diz que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que é nascido do Espírito de Deus. Nós não sabemos. Tem momentos que eu saio da minha casa e eu penso, vou em tal lugar, mas Deus muda a rota. Não, você vai para este lugar. Porque Deus vai prezar pela necessidade das pessoas. Então muitas das vezes não é nós que escolhemos o que queremos. Se eu não casar com essa mulher, não existe mais mulher para mim. Daí a mulher não te respeita, ou o homem não te respeita. Há uma infidelidade, não tem comprometimento nessa aliança, e Deus não está neste negócio, mas você quer. Então aqui Jesus nos ensina que não seja a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa e perfeita e agradável. Deus abençoe, obrigado. Vamos lá. Como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Querido, no meio de uma situação dessa, no meio de um grande dilema da vida de Jesus, os seus discípulos estão adormecidos. Ele fala, talvez poderia pensar, puxa, os meus discípulos estão me representando nesta hora, eles estão orando de uma forma fervorosa a Deus, suplicando em prol de minha vida. Mas quando Jesus chega, a decepção. E quantas das vezes nós decepcionamos a Deus com nossas atitudes? Quantas das vezes eu e você decepciona a Deus com as nossas atitudes? A atitude dos discípulos foi ter adormecido após uma ordem. E não muda nada da nossa vida. Os discípulos adormeceram no momento em que não era para dormir, para sim ser vigilante, vigiar. E tem momentos que Deus dá uma ordem a nós, a cada um de nós que aqui estamos. Só que nós falhamos na missão. Só que existe um retorno. Existe como reparar este dano, este mal que eu fiz perante Deus? Existe, querido. Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós podemos olhar para nós e se arrepender. Davi, quando ele pecou diante de Deus, Davi, ele adulterou,
Ele cometeu um homicídio, mentiu também. E o que acontece? Deus vem através do profeta e fala para Davi. Ali Davi consegue entender que ele pecou. E qual foi a atitude de Davi? Ele saiu do seu trono de rei, tirou suas vestes reais, tirou a coroa da sua cabeça e colocou um pano de saco, se ajoelhou e foi clamar a Deus. Não comeu e nem bebeu nada. Foi pedir o perdão de Deus, para que a gente possa ter cura, não somente na nossa vida, mas eu digo a todos aqui que estão me ouvindo, nós devemos se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então isso é uma promessa de Deus. Só que para isso é difícil a gente achar que nós não temos falha, e identificar. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa fala para você: fala uma qualidade sua. Daí você fala: tem um monte, hein? Nossa, daí você escreve até com gosto ali, né? Daí a pessoa fala um defeito, daí você fica ali: puxa, defeito? Eu não consigo achar um defeito. E você demora para escrever. Sabe o que é isso? A gente não consegue olhar para as nossas falhas. Nós olhamos para a falha de muitas pessoas. Nós observamos muitas pessoas no erro, nas falhas, e achamos que nós não temos falhas. Quem sabe nós somos piores do que aqueles que estão lá fora. E muitas vezes nós se intitulamos, achamos que nós é alguma coisa. Não! Deus permitiu e encerrou todos debaixo do pecado para que usasse com todos de misericórdia, querido. A Bíblia diz: eu não sou melhor do que ninguém aqui. Não é pelo simples fato de eu estar expressando a palavra de Deus que sou melhor a qualquer pessoa que está passando aqui. Não! Todos nós somos iguais. O que vai trazer a diferença é que eu creio em Jesus. Eu entreguei minha vida a Ele. Eu aceitei a Bíblia como regra de fé para mim. É isso, meu amado. Eu não sou ligado a uma religião, porque Jesus nunca foi ligado a uma religião. Havia duas religiões fortes naquela época: eram os fariseus e os saduceus. E eles estavam no templo que era dedicado a Deus. E era uma rivalidade entre essas duas religiões, porque uma acreditava na ressurreição e a outra não. Eram duas seitas, e Jesus não fez parte de nenhuma. E as seitas eram riquíssimas. Jesus não fez parte de nenhuma. Ele ficou com a palavra, eu fico com a palavra. Porque eu sei que se eu seguir a palavra, eu vou ter um encontro com Cristo no céu. Religião é confusão, é a torre de Babel. Ninguém se entende. Os outros pegam e falam assim: Deus opera aqui, e lá não opera. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Hoje é o dia da campanha. Jesus vai libertar você. Não é mais só aquele dia. Depois que passar aquele dia, e antes que foi aquele dia, não, Jesus não liberta mais só aquele dia. Meus amados, meus filhinhos, vamos atentar para a palavra de Deus. Vamos observar as Escrituras. Não vamos cair no engano desses homens, desses charlatões da fé. Tem um monte dizendo que é homem de Deus, mas desonra a Deus. Não tem temor, não tem preocupação por ninguém. Não tem compromisso com as coisas de Deus. Só ama o bem-estar. Adormecido, e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste a vigiar comigo? Jesus chegou em Pedro e falou: Pedro, tu não pudesse vigiar ao menos uma hora comigo? Querido, tem momentos que Deus, Ele vai vir falar conosco.
vai cobrar algo de nós. E nós devemos acatar como bons filhos. Tem pessoas que não aceitam a repreensão de Deus. Tem pessoas que não acatam a palavra de Deus, mas o que ela se revolta, enche de fúria, de ira, de raiva, fica nervosa, estressada. Se a palavra fosse minha, querido, mas não é, a palavra é de Deus. E aqui vai tratar vários diversos assuntos. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado, meu querido. Não adianta arrumar um modo, um jeito para Deus aceitar o pecado em nossas vidas. Se nós abandonar o pecado, Ele vai nos receber como filhos. O pecado nos destrói. O pecado acaba com as nossas vidas. O pecado é tudo de ruim para a nossa alma. Polui o nosso interior. A nossa mente acaba ficando ali travada, impedida. Onde nós não conseguimos assimilar as coisas santas de Deus, que são santas e puras. Às vezes as pessoas, eu já ouvi pessoas falando, o pecado é muito bom, o pecado é maravilhoso, mas tem sua consequência, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o homem que pecar violentará sua própria alma, todos que me aborrecem amam a morte, a Bíblia diz. E aqui Jesus falou diretamente com Pedro. E tem momentos que Deus vai falar diretamente conosco. Você precisa melhorar. Você precisa sair dessa situação. Você precisa se levantar. Você precisa falar. Você precisa ter uma iniciativa na tua vida. Até quando você vai ficar dessa forma? Eu não te chamei para você ser um derrotado. Eu não te chamei para você ser vencido pelas forças de Satanás. Eu não arranquei você das trevas para que hoje você ficasse dessa maneira, oprimido. Eu lhe dei poder e virtude através do meu nome. Eu investi alto em você, porque eu sei que você vai adiante. Eu sei que essa dificuldade você vai passar. Eu sei que isso é só um tempo na tua vida e você vai dar a volta por cima. Você acha que Deus chama derrotado? Deus chama pessoas vitoriosas. Pessoas que têm sangue nos olhos. Passa o que passar, mas está ali se arrastando, sangrando, mas está na presença de Deus. Tem momentos que une eu e minha esposa em casa, passando por uma luta, nós chegamos um no outro e a gente chora. A gente invoca o nome do Senhor. Fala, amor, isso vai passar. Fica tranquila. Deus prometeu, vamos se afirmar no que Ele disse. Ah, mas a visão é outra. Nós não vivemos pela vista, mas pela fé. Tudo pode estar desmoronando, mas eu vivo pela fé. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mais uma que Jesus falou para os seus discípulos, orientação. O que Jesus orienta? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Será que todas as vezes nós estamos vigiando? Será que todas as vezes nós oramos? O apóstolo Paulo ele fala orai sem cessar. Mas será realmente que... Será que realmente a gente está... Será que realmente a gente está nesse propósito com Deus?
Porque se eu vigiar e eu orar, a tentação não vai me dominar. Você acha que Jesus não foi tentado? Em tudo foi tentado, mas não pecou, a Bíblia diz. E este mundo é uma tentação. Nós vivemos a grande Babilônia aqui. Tem vários banquetes para os homens se deliciarem, não vice-versa, homem e mulher. É a liberdade que você pode opinar. O que você pode fazer, você faz. Só que para o cristão não, ele tem que estar vigiando e orando para se escapar, para driblar essas tentações. Você acha que todos têm o temor de Deus, querido? O mundo está entregue ao pecado. O mundo está nas trevas. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo já é do maligno. Aleluias. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, o que vai fazer a carne ficar forte é você ter o Espírito de Deus em você. Por quê? Porque ele é o revestimento, é a camada de revestimento. É uma sobreforça de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe realmente que a carne é fraca, é por isso que Ele envia o seu Espírito. Se nós andamos, vivendo pelo Espírito, nós vamos conseguir ter discernimento que aquilo projetado sobre a nossa vista, algo que vem ali como algo tentador, mas você vai conseguir se escapar. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não posso passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Olha, a terceira vez. Lembra-se que lá no começo, quando ele diz vou além orar, então isso se define a perseverança de Cristo, de não desistir de nós. E por que nós desistimos dele? Se ele não desistiu de mim e você, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, eu e você e todos que estamos aqui desceria um lago de fogo, estaria condenado eternamente. Um fogo que nunca se apaga, vai ter dor e ranger de dente. Ali é o castigo severo de Deus. E receberão esse castigo o falso profeta, a besta, a morte. E todo aquele que não conhece o Evangelho e aquele que não quis o Evangelho vão ser jogados no lago de fogo. Aquele que procede de maldade, impiedade, vai ser de injustiça, vai ser jogado no lago de fogo. Ah, mas eu tenho a minha religião. Eu creio na minha religião. A tua religião não pode te levar para o céu. O único que pode te levar para o céu se chama Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Quando a morte chegou na frente daquela cruz do Calvário para levá-lo, ela não achou falha, porque ele era irrepreensível. Pôncio Pilatos olhou para Jesus e disse: eu não vejo mal neste homem. Este homem nada fez para merecer isso. O justo estava morrendo pelos injustos, que é eu e você. Ali ele foi levantado, sofreu um tribunal desumano. Apresentaram 3 testemunhas que depôs ali mentiras. Foi surrado, foi torturado, foi espancado, foi humilhado. Arrastaram ele pela cidade na Via Dolorosa. As pessoas ateavam coisas nele, falavam coisas acerca dele. Esse é um falso profeta. Esse expulsa demônio pelo Beelzebul, príncipe das trevas. E outros pegavam e falavam: não, este é o Messias, o Filho de Deus. E as pessoas tentando tapar a boca dessas pessoas, como é hoje.
Essa sociedade tentando tapar as coisas que Deus requer de nós. E Jesus transportando a sua cruz pesada, fragilizado, a noite inteira sendo surrado, humilhado, espancado, foi negado, sonegado o alimento para ele. E Jesus carregando a sua cruz e a chicotada ali nas suas costas, o seu corpo cheio de inchaço, hematoma, sangrando, seu sangue vertendo por toda a cidade. Nisso ele chega ao Monte Gólgota, ao Monte da Caveira. Ali estão os soldados, as autoridades de toda a cidade. Era tempo de Páscoa, vinha gente de todas as fronteiras, de todos os lugares, festejar em Israel. A cidade ficou evacuada por conta desses acontecimentos. As pessoas se direcionaram até o Monte Gólgota. Mas Jesus, ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia uma multidão até ele. Ele morreria por todos. É necessário que o homem morra por todos, disse Ainás, que era sumo sacerdote da época. Ele profetizou sem saber. E ali estava Jesus. Os soldados romanos colocaram corda em seus pulsos e puxaram, espicharam ali Jesus para colocar o cravo sobre as suas mãos. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, sobre sua cabeça. Trançaram seus pés interligando e colocaram cravo nos seus pés. Agora Jesus está deitado. Eles vão levantar aquela cruz. Os soldados estão puxando aquela corda. Jesus está suspenso. O seu corpo estica, flexiona mais ainda. A tortura não para, meus amados. Naquele instante, a Bíblia diz que Jesus, ele está ali, agoniando naquela cruz. Foi colocado 2 homens, 2 salteadores, para se cumprir acerca dos profetas, que ele foi crucificado no meio de 2 salteadores. As autoridades passam ali com seus animais de carga, meneando a cabeça, dizendo: mas tu não é o Filho de Deus, tu não é o Messias, o Cristo. Salta da cruz, salva-te a ti mesmo e os demais que aí estão. E hoje essa sociedade não zomba de Cristo. E hoje Jesus não é motivo de chacota por muitas festas carnavalescas aqui no Brasil. Mas um dia a terra tremeu. Um dia enfiaram a lança sobre o seu corpo e verteu água e sangue. E o centurião cai no chão de joelho e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Hoje essa sociedade que despreza e menospreza a Cristo, a Bíblia diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Glória a Deus, aleluias. O mundo vai parar neste dia. As pessoas irão se lamentar. Aquilo que o profeta louco, ou aqueles faladores loucos falavam no calçadão. Esse evento vai acontecer, você vai ver. Não existe um mortal que não vai ver, querido. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus mudar você. Quem sabe agora é o tempo de mudança que você precisa. Quem sabe é um novo amanhecer, um novo começo para você. Não se sinta intimidado com vergonha, porque a Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Confesse Jesus, não importa quem esteja ao seu lado, não importa onde você esteja, saia e confessa Jesus Cristo como Senhor. Eu creio que Jesus é meu Senhor. Eu creio que Ele é o Cristo. Eu creio que Ele é o Messias. Eu creio que através dele eu vou ter a minha salvação. Faça isso hoje, meus amados. E eu encerro aqui as palavras desta profecia. Queridos, eu estou com
Eu tenho Bíblias aqui. Você que não tem Bíblia, e eu não tenho Bíblia, eu gostaria de uma para me começar a ler, meditar. Vem aqui, me procura, eu vou disponibilizar para você. Tenho também o livro de Romanos aqui. Tem algum custo? Não, é gratuito. Não tem custo nenhum. É gratuito. Ah, eu posso ir buscar? Pode me buscar. Eu não mordo ninguém. Eu não vou me atirar em cima do você não. Pode ficar tranquilo. Tem pessoas que é meio cismado. Mas fica tranquilo. Sou bem tranquilo. Tá bom, meus amados? Fique com Deus. Obrigado a você que parou para ouvir a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar você, sua família. Que você possa ter um ótimo final de semana. Dou uma para você. Amém, a nós todos. Aleluias. Que Deus possa abençoar você. Que possa abençoar o seu final de semana. Você venha passar em família. Que tudo possa dar certo em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe. Você quer uma Bíblia? Vou pegar você. Ô, seu João. Aqui o seu João. O seu João. Quem que é o Ô, seu seu João? João. Ele é o seu João. Quer uma Bíblia também? E o seu nome qual que é? Quer uma Bíblia? Jonatas? Você quer uma Bíblia? Jonatas. É, ele dá uma pra você. Você quer uma Bíblia, seu João? Que tamanho essa Bíblia? Oi? Que tamanho? Ah, isso é por causa da vista, né? Deixa eu ver se o livro de Romano. Eu não enxergo. Mas você tem óculos? Eu acho que esse vai dar pra você enxergar, não vai? Então toma um livro desse pra você ver. Esse é o livro de Romanos, tá? Oi, Henrique. E era verdade mesmo. Eu falei, isso é coisa do Henrique. Bom, Jorge, você quer a Bíblia ou um livro de Romanos? Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu vou deixar meu filho, pra ele carregar no caminhão. Olha, eu tenho só mais essa. Ó, vai ser de boa. Você quer o quê? Que Deus te abençoe. Não, mas Amém, não, nós não. todos. Eu sei que você não vai. Mamãe vai tomar uma pinga. Não. Pode falar o que você quer. Mamãe vai tomar uma pinga, mas não fala mais nada. Então, pra mim não falar mais nada, eu te vou pronto. Amém. Vai ver. Ó, Henrique, você não tava lá em Porecatu? Você chegou agora? Ontem, cheguei ontem 8 horas. 8 horas da noite. Tá cheiroso, hein, negão? É? Tá cheirando nardo. Tá hoje, né? Você quer pregar aí? Bora já? Aí eu ia, deixa eu terminar aqui, nem coloquei aqui. Pessoal, nesse exato momento nós estamos encerrando essa transmissão. Gostaria de agradecer a todos vocês, amigos internautas, que esteve interagindo conosco, que esteve acompanhando, né, o evangelismo ao vivo.
através da plataforma do Facebook. Que Deus abençoe sua vida e que você possa nos ajudar cooperando, né, com essa obra. Que você venha compartilhar este vídeo, essa mensagem, envie para aquela pessoa que você tem por estima, aquele conhecido, para que ele também possa ouvir a mensagem do Evangelho e assim Jesus poder operar um grande sinal, um grande milagre na vida dessa pessoa tão especial para você. Fique com Deus, um ótimo final de semana a você, a sua família, até mais. Brevemente nós voltaremos.